Bom, gente, nas aulas anteriores desse tema de neurociência aplicada à psicoterapia, na parte dos instrumentos e métodos de neurociência, nós discutimos bastante da psicoterapia, como que ela pode atuar diretamente sobre os processos psicológicos por meio do treinamento de habilidades mentais e também justamente por meio da relação terapêutica, como esse espaço de regulação emocional que acontece para o nosso paciente. E agora nessa aula a gente vai avançar um pouquinho nessas abordagens desses métodos e vamos falar de um instrumento que é fundamental para a prática clínica, que é justamente a psicoeducação. De forma simples, a psicoeducação significa conseguir ajudar o paciente a compreender melhor o que está acontecendo com ele. E isso inclui, então, a gente conseguir explicar como as emoções funcionam, como os pensamentos surgem, como o corpo reage ao estresse e como os padrões psicológicos se mantêm e se estruturam ao longo do tempo. E acho importante a gente falar, gente, que à primeira vista pode parecer que explicar algo ao paciente é apenas um complemento para a terapia, mas isso é um grande equívoco. No entanto, quando a gente utiliza bem a psicoeducação, ela pode ter um impacto profundo sobre o processo terapêutico, especialmente na forma como o paciente interpreta a si mesmo, a sua própria experiência e o que está acontecendo com a sua própria realidade. Muitos pacientes, gente, chegam à nossa terapia acreditando que há algo errado com eles de forma essencial, como se tivesse alguma coisa dentro deles que estivesse errada. E eles acabam interpretando, por exemplo, a ansiedade, a tristeza e a dificuldade emocional como sinais de possível fraqueza, né? Como se fosse uma falha, uma falta de controle, alguma coisa que tem que ser consertado. E daí, quando o terapeuta, nessa perspectiva, explica esses fenômenos como parte de processos psicológicos e neurobiológicos compreensíveis, ocorre uma mudança muito importante. O paciente ele começa a perceber que as suas reações não são defeitos, mas sim são respostas de como o sistema nervoso funciona a determinadas condições. Então, existe todo um modelo de entendimento sobre aquele comportamento e sobre como que ele está funcionando. Justamente essa mudança de perspectiva que pode reduzir significativamente os sentimentos de culpa, de vergonha, de autocrítica. Assim, a gente, em vez de ficar lutando contra si mesmo, o paciente ele consegue entender um outro processo, ele consegue desenvolver uma postura muito mais curiosa, muito mais compreensiva em relação à própria experiência, que são os fundamentos para as habilidades para saber lidar com essas dificuldades, essas emoções difíceis. Do ponto de vista neurobiológico e neuropsicológico, a psicoeducação também ajuda a gente a conseguir organizar a experiência interna, justamente em regiões do cérebro que são ativadas, por exemplo, do córtex pré-frontal. E quando o paciente entende assim que os pensamentos, as emoções, as sensações corporais, elas estão todas interconectadas em uma rede, ele começa a reconhecer que esses padrões, antes que pareciam confusos e caóticos, agora eles fazem parte de toda uma organização, de uma forma como o corpo está funcionando, né? Como que os pensamentos interagem com as emoções, como que ele interage com a realidade consigo mesmo. Daí vem uma coisa que é bem interessante, que isso acaba aumentando as sensações de previsibilidade, de estabilidade sobre o que está acontecendo com ele. Não tem mais aquela coisa do imprevisto, daquela coisa da surpresa. O que antes parecia imprevisível, então, foi fora do controle, passa a ser compreendido como um processo que segue certos padrões. Ele entende os padrões de funcionamento, sejam eles psicológicos ou neurobiológicos. E essa compreensão adquirida justamente por meio da psicoeducação, ela já por si só pode promover a regulação emocional. E um outro ponto super importante da psicoeducação é que ela justamente pode ajudar a gente a conseguir reduzir a fusão entre os pensamentos e a realidade. Em outras palavras, quando o paciente aprende que os pensamentos na verdade são eventos mentais e não são fatos absolutos, e entende também que existe a possibilidade desse distanciamento em relação às próprias emoções, às sensações, existe um espaço terapêutico nesse sentido, abre-se também um espaço de maior flexibilidade em relação ao que está acontecendo interiormente. E é justamente nessa flexibilidade que acontece a regulação, a manutenção do corpo.
ele consegue entender que existem outros modos de reagir àquilo que ele está sentindo. Portanto, nesse sentido, a psicoeducação, dentro, dessa perspectiva da neurociência, ela pode contribuir muito nesse processo, desde que seja utilizada com precisão e clareza. Em outras palavras, explicar como o cérebro detecta a ameaça ou como as emoções envolvem as respostas automáticas ajuda o paciente a entender por que ele reage de determinada forma. Ou seja, ele consegue entender o modelo de como que ele está funcionando, seja por meio dos processos biológicos ou psicológicos. Ao mesmo tempo, é interessante a gente falar aqui que é importante a gente evitar explicações excessivamente técnicas. O objetivo, então, não é a gente ensinar neurociência ou os processos neurofisiológicos com profundidade, mas sim conseguir oferecer um modelo simples que faça sentido para que o paciente consiga ativar lugares, regiões cerebrais ligadas ao aumento da clareza, do entendimento sobre si mesmo, do autoconhecimento e com o objetivo de se adquirir mais bem-estar e regulação emocional. Então eu acho importante a gente conversar aqui que a psicoeducação nessa direção ela tem um papel importante nesse engajamento terapêutico, nesse link que a gente está querendo trazer aqui. Porque quando o paciente entende por que determinadas intervenções estão sendo propostas, até a proposta de você oferecer fichas, materiais pedagógicos, ele tende a participar de maneira mais ativa, mais engajada do processo. Ele entende que aqueles conhecimentos podem ter grande benefício na maneira como ele está vivendo a própria vida. E além disso, eu acho interessante a gente dizer que o entendimento da psicoeducação por meio do paciente ajuda a gente a conseguir alinhar as expectativas. Muitos pacientes esperam mudanças rápidas ou ausência total do sofrimento. E assim, explicar de uma maneira mais didática, com maior aprendizagem das mudanças psicológicas que acontecem durante a terapia, ajuda a ter uma visão mais pé no chão, uma visão mais realista do processo psicoterapêutico. Portanto, na prática clínica, a psicoeducação ela pode aparecer de diferentes formas, tá bom? Isso é importante a gente salientar. Pode ser uma explicação breve durante uma sessão, pode ser uma metáfora, um exemplo cotidiano de alguma coisa que aconteceu com ele ou consigo mesmo, ou uma reflexão conectada com o que o paciente está vivendo naquele momento. Reflexões aleatórias, mas que tenham uma utilidade dentro daquele momento clínico. Então, a ideia central que queremos consolidar nesta aula é justamente compreender a própria experiência e como que ela pode ser transformada por meio de conhecimentos, da aquisição de novos conhecimentos. E a psicoeducação não substitui a vivência terapêutica, ou seja, só ler livros ou só ter um material educativo não vai causar essa mudança. Mas quando a psicoeducação está dentro de uma relação terapêutica, em um espaço clínico, isso organiza o caminho, aumenta a direção em relação ao bem-estar, reduz a confusão e facilita o desenvolvimento de novas formas de pensar, sentir e agir, que isso causa mudanças significativas dentro das estruturas cerebrais, que é o que importa aqui no nosso curso sobre neurociência aplicada à psicoterapia.